que a riqueza está na mente antes de estar na conta bancária. Curioso, como transformar esse pensamento em patrimônio? Eis a provocação. Betina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Betina, me conta um pouco da tua história, qual o teu trabalho? Eu sou mentora de finanças e prosperidade e servidora do Judiciário Federal desde 2012. Como mentora de finanças, eu trabalho com pessoas que são profissionais de sucesso, que têm uma boa renda, mas que ainda não aprenderam a fazer a gestão dessas rendas, não aprenderam ainda a fazer a gestão do patrimônio e que desejam então aumentar patrimônio, realizar investimentos, mesmo que esses profissionais estejam hoje endividados. Porque foi essa a história que eu vivi com meu marido, que eu tenho essa experiência na minha vida íntima, que eu ajudei também pessoas próximas com situações semelhantes e resolvi então trabalhar como mentora de finanças. Eu busquei a minha certificação para atuar no mercado como educadora financeira. Terminei agora uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação financeira. Sou coautora de livro, tenho aqui o livro O Poder da Mentalidade Financeira, Os Pilares para um Futuro Próspero, e eu escrevi, o capítulo As Chaves para a Prosperidade Sustentável, porque esse é o meu método, é o método da prosperidade. E qual foi então essa história íntima que eu vivi com o meu marido para poder estar aqui falando sobre finanças, trazendo os meus resultados pessoais? Eu, Pedro, sempre tive um dom natural para lidar com dinheiro. Eu sempre soube administrar e multiplicar o que eu ganhava. Então, eu não ganhava muito bem, a minha primeira formação acadêmica foi educação física, e aí eu trabalhava em academia, não ganhava muito, mas mesmo assim eu fui juntando o meu patrimônio. Depois eu fiquei desempregada, e aí resolvi estudar para concursos públicos e passei no concurso do BESC, que depois foi incorporado pelo Banco do Brasil. Então, eu fui 8 anos bancária, e nesses 8 anos como bancária eu também tive experiências no sistema financeiro, tive diversas certificações internas, mas dentro da minha vida financeira, eu não ganhava muito bem, mesmo como bancária, até porque depois eu comecei a fazer minha segunda formação acadêmica, que foi Direito. E, apesar de não ganhar muito, eu consegui, nos meus primeiros 10 anos, juntar um bom patrimônio. Então, eu ganhei, trazendo aqui abertamente, eu ganhei cerca de 250 mil reais, mas eu acumulei um patrimônio de 500 mil reais nos meus primeiros 10 anos. Foi então, que eu conheci o meu marido. Aí, já dentro do judiciário, depois eu passei no concurso que eu tanto estudei e desejei passar, que foi a Justiça Federal aqui em Santa Catarina. Quando eu conheci meu marido, ele também era servidor e continua sendo servidor do judiciário, tendo uma renda muito maior que a minha, em razão do cargo que ele ocupa, mas muito diferente de mim, que não tinha dívidas e tinha um patrimônio de 500 mil. Ele não tinha patrimônio e tinha muitas dívidas, justamente porque o serviço público tem acesso ao crédito muito facilitado. Então, ele tinha três consignados, tinha financiamento do carro e ele acumulou uma dívida muito grande. Então, essa dor que ele estava sentindo quando a gente se conheceu, que é a dor de ser o profissional que ele tanto desejou e estudou para conquistar o cargo que ele almejava, mas não estava vendo isso refletido na vida financeira. Então, essa dor é a dor que eu busco no meu público, que são esses profissionais que atingiram um patamar de profissão que sempre almejaram, mas que isso não está refletido na vida financeira. E o que que aconteceu? A gente passou a morar junto e, poucos anos depois, então, conseguiu liquidar todas as dívidas. E hoje ele também tem um patrimônio de 7 dígitos igual a mim. Então, é esse resultado na minha vida, é essa transformação que eu pude trazer para a minha vida familiar
e para a vida de pessoas próximas. E tenho trazido, Pedro, para diversas pessoas no Brasil e fora do Brasil através da minha mentoria. E é notório esse sucesso do teu trabalho, Betina Mesquita, mas eu preciso te provocar. Muita gente fala de mentalidade de abundância, mas poucos conseguem explicar por que tanta gente continua pobre. Betina, aonde está essa falha? Na verdade, Pedro, existem vários pontos que precisam ser trabalhados. Por quê? Porque, na verdade, na teoria, todo mundo sabe o que deve fazer, que é gastar menos do que ganha e investir uma parte daquilo que ganha. Só que as pessoas não conseguem se comportar desta maneira. Assim como, eu quero ser magro, estar, né, no meu corpo físico ideal, mas eu continuo comendo açúcar, eu continuo comendo coisas que não deveria, não praticando exercício com regularidade. Então, apesar de saber o que eu devo fazer, eu não faço. Então, o comportamento humano, ele é complexo. E por isso que essa frase que você trouxe, que começa na mentalidade, é uma frase que eu concordo, Pedro, porque tudo começa com a forma que você pensa sobre dinheiro. Porque a forma que você pensa, você sente. Então, o teu pensamento leva a um sentimento e o teu sentimento leva a uma ação, que é o teu comportamento. Então, para você mudar lá na ponta o comportamento em relação às finanças, o primeiro passo é justamente mudar a forma que você pensa sobre o dinheiro. Você já parou para pensar que boa parte do que ensina sobre riqueza só funciona de verdade para quem já tem algum capital inicial? Não seria uma limitação estrutural desse método? A provocação é importante nesse programa, Betina Mesquita. Sim, Pedro, eu entendo. Na verdade, existe essa crença de que, para fazer dinheiro eu preciso de muito dinheiro. Essa é uma forma de pensar limitante, né? O chamada crença limitante. Porque, na verdade, para você administrar o teu dinheiro, não importa o quanto você ganha. Porque para administrar uma grande fortuna, primeiro você precisa passar pelo processo de administrar aquilo que você ganha hoje. Então, não importa se é um salário mínimo ou se é uma renda de 20, 50, 100 mil reais por mês. Você precisa aprender a administrar aquilo que você ganha hoje. Então, não precisa, né? No meu ponto de vista, como eu trouxe o meu exemplo, eu ganhava menos de 1.000 reais como bancária no início da minha carreira de bancária, mas eu sabia administrar. Então, eu sempre, desde a época que eu fazia estágio lá da educação física, eu sempre investi uma parte daquilo que eu ganhava. E é incrível essa questão, Betina, que as pessoas precisam entender, os telespectadores, ouvintes, internautas que estão aqui nos assistindo, que a riqueza ela vem da tua mentalidade mesmo. Não adianta nada dizer que quer ser rico e gastar tudo em cerveja no final de semana, né, Betina? E diante de tantas incertezas econômicas globais, o que que você recomenda para o cidadão que está aqui nos assistindo, para que ele dê um ciclo nessa virada de chave da vida dele? É bem importante, Pedro, independente, na verdade, da situação econômica do país ou do planeta, porque adversidades sempre vão existir, né? Inclusive, é importante fazer uma reserva, que eu chamo de colchão financeiro, para que você tenha um suporte financeiro para qualquer eventualidade que aconteça na vida. Então, pode haver um desemprego, um divórcio, né? O divórcio é uma das grandes causadores, né? Um dos grandes causadores de diminuição de patrimônio, de renda. Então, é importante estar sempre cercado de estratégias para o que acontece na vida de cada um. Então, existe sim uma forma mais assertiva de administrar, de lidar, né? De fazer uso daquilo que está ganhando. O que que diferencia o milionário de alguém que ainda está na corrida dos ratos? Uma jornada, né? No meu ponto de vista, não existe atalho. Existe sim uma jornada. A maioria das pessoas que se tornaram ricas
elas começaram do início. Começaram lá do estágio um que eu chamo, que é justamente esse padrão de vida que você trabalha, paga contas e fica sem dinheiro, que é a famosa roda dos ratos de Robert Kiyosaki. Então, muitas, na verdade, a maioria das pessoas que chegam até mim estão no primeiro estágio, que é o estágio em que a pessoa não tem reservas e ela gasta mês a mês tudo o que ganha e muitas vezes estão endividadas. Então, para você sair do ciclo um e ir galgando os níveis financeiros, né, de estabilidade, de segurança e de dependência financeira, é preciso construir uma jornada, né? Construir essa estratégia de você administrar e multiplicar o patrimônio. Mas a culpa do insucesso financeiro não vem também lá no início? Vamos falar da escola, Betina. Não deveria existir ensino de finanças já no ensino fundamental? Com certeza, eu acredito que é um caminho que tem se buscado inserir a educação financeira nas escolas. Então, já existem, sim, algumas escolas que estão inserindo a educação financeira de forma um pouco mais sutil do que eu acredito que deveria ser, mas a nossa geração, a geração das pessoas que já são adultas hoje, não tiveram esse ensino, né? Então, na verdade, o que sempre foi passado para nós é termine, o colégio, faça uma faculdade, seja um bom profissional, tenha estabilidade e aprenda a ganhar bem. Mas, ok, aprender a ganhar bem é um dos pilares, né? E os outros? Então, tem que aprender a administrar, tem que aprender a multiplicar. Então, eu concordo, sim, que essa educação financeira, ensinando esses três pilares básicos, né? De aprender a ganhar, aprender a multiplicar, gerenciar e aprender a multiplicar, deve sim ser inserida desde da época da escola. Investimento é arte ou ciência? Investimento é uma ciência, com certeza. É algo que precisa ser estudado e eu vejo que a maioria das pessoas elas se sentem inseguras, principalmente em diversificar a carteira de investimentos. E acaba que é, coloca o dinheiro ou na poupança, né, ou no máximo num CDB. E muitas pessoas, inclusive, têm medo de colocar em qualquer lugar. Então, na verdade, essa insegurança ela advém da falta de conhecimento. Porque quando você começa a entender sobre o mercado financeiro, quando você começa a entender o que que significa cada um desses produtos, o que que é tesouro, o que que é CDB, o que que é uma LCI, o que que é uma debenture. Então, quando você começa a entender sobre isso, você tem segurança para colocar o teu dinheiro nesses investimentos. O sucesso financeiro, ele vem de dentro ou é apenas um resultado de circunstâncias externas? Com toda certeza, Pedro, o resultado financeiro ele vem de dentro. Eu sempre falo que o resultado financeiro é resultado da transformação interna de cada pessoa. E nessa transformação interna, eu trabalho sempre com três pilares: o mental, emocional e o espiritual. Então você precisa aprender sim a mudar a forma como pensa sobre dinheiro, a mudar o que você sente através do estudo e prática da inteligência emocional nas finanças, e o espiritual, que, no meu ponto de vista, é sempre fundamental a gente ter essa conexão com o divino, para a gente continuar crescendo e evoluindo. Quais são os maiores mitos sobre independência financeira? Nossa, existem muitos mitos, muitas crenças limitantes. Só para você ter uma ideia, dentro da minha mentoria, eu trabalho com mais de 70 crenças. E essas crenças, elas nos informa que existe algo te limitando a crescer, tanto no teu recebimento como na multiplicação. Então, por exemplo, assim, se a pessoa pensa, é, dinheiro não traz felicidade. Se a pessoa acredita que dinheiro não traz felicidade, isso significa o quê? Que o dinheiro não é importante para ela. Porque se, para mim,
o importante é ser feliz e o dinheiro não traz felicidade, por que que o dinheiro vai ser importante? Só que, no meu ponto de vista, por exemplo, essa crença em si, muitas pessoas que podem estar nos assistindo podem acreditar ainda nessa frase, né, nessa forma de pensar. Ah, eu não preciso do dinheiro para me sentir feliz, né? Pode acontecer. Então, qual é o meu ponto de vista? O que que eu trago de reflexão em relação a essa crença que eu trouxe como exemplo? Dinheiro, para você se sentir feliz. Pensa num exemplo. Vou te perguntar, Pedro, pensa numa situação da tua vida pessoal que você se sentiria feliz. Pode compartilhar com a gente? É uma provocação interessante, mas eu vejo que também tudo está através da positividade. Vamos dizer que a vida, Betina, é uma física quântica extraordinária dessa tragédia shakespeariana da vida. E quando a gente acredita na energia, ela atrai, ou estou enganado? Existe sim estudos da física quântica em relação à famosa lei da atração. É. Só que acontece que a gente não atrai aquilo que pensa, a gente atrai aquilo que emana, né? A nossa energia, a nossa vibração. Então, se eu falo, eu quero ser multimilionária, mas o querer em si não vai me levar a isso. Então, eu preciso verdadeiramente desejar, né? Napoleão Hill, Praticar, oi? praticar. É emanar, eu digo, né? Para você atrair pessoas e circunstâncias que te levem a alcançar o resultado que você deseja, você precisa emanar, né? Então, claro que precisa entrar em ação, né? Não basta eu só ficar na mentalização, né? Aliás, a mentalização é o ensaio para a ação. Eu preciso entrar em ação, né? Mas o Napoleão Hill, que foi um estudioso do sucesso financeiro e do fracasso também, ele fala que o desejo ardente é o primeiro passo para você alcançar o sucesso financeiro. Agora você chegou num ponto dessa provocação que eu acho extraordinário. As pessoas falam só de sucesso, mas não tem como ter o sucesso sem essa palavra linda chamada fracasso. É, É uma é, provocação, Betina, eu vou te provocar. mas qual que seria a pergunta em si do fracasso e do sucesso financeiro? Por que que alguém consegue o sucesso e por que alguém vive o fracasso? O que é o fracasso para ti, Betina? Olha, o fracasso para mim seria o oposto da prosperidade. E a prosperidade para mim é eu me sentir feliz e realizado em todas as áreas da vida. Mas existe prosperidade sem passar pelo fracasso? Eu acredito que existem erros, né, pelo caminho. Existe o planejamento e existem os planos que vão dar certo e os planos que não vão dar certo. E faz parte do processo. Eu Então, é conheço importante. empresário que já fechou mais de 20 empresas e hoje está milionário. Fracassou por 10 anos e hoje está milionário, Betina. Sim, sim, com certeza. O caminho não é único, existe diversas possibilidades. Então, pode ser, sim, que a pessoa. Na verdade, existe um estudo que mostra que 50% das pessoas que atingem o primeiro milhão, no segundo ano, acabam perdendo metade. Então, é muito comum esse descompasso, né? Que esse processo evolutivo ele seja de altos e baixos, de erros e acertos. Existe uma diferença entre ensinar finanças e vender a ilusão de que qualquer um fica rico? Ensinar finanças, Pedro, para mim, significa trazer uma nova versão de cada um dos meus alunos. É transformar o Pedro, por exemplo, uma nova versão do Pedro. Uma nova versão que tem mais consciência, que, que aprende a usar uma parte do cérebro que chama córtex pré-frontal de forma mais consciente, ativando essa área do cérebro para tomar decisões mais conscientes
e essa área do cérebro que é responsável pelo planejamento. Então, é importante que essa nova versão ela aprenda a pensar de forma diferente, né? Como que as pessoas que atingiram o sucesso financeiro, como que elas pensam? Então, eu trabalho essas questões de mentalidade, então, trazendo novas formas de pensar e limpando, como se eu fizesse uma limpeza no HD dessas crenças limitantes em relação à riqueza e dinheiro, transformo uma nova versão naquilo que se sente, porque eu preciso aprender a liberar culpa inconsciente, eu preciso aprender estratégias para lidar com situações financeiras que ativam gatilhos emocionais em situações financeiras que eu erro sempre. Então, aprender sobre isso. E depois que você é trabalhado nessa parte mental, nessa parte emocional, aí então é necessário entrar com a parte da administração, com as estratégias da organização, planejamento e investimentos. Muitos bilionários que talvez você admire construíram fortunas explorando brechas, contatos ou até o sistema. Até que ponto o sucesso financeiro depende da ética? Sempre vão existir pessoas desonestas, né? Meu ponto de vista, existem pessoas que alcançaram o sucesso de forma desonesta, mas eu acredito que não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas seguem esse processo, essa jornada de crescimento, né? De altos e baixos, de acertos e de erros. Mas, infelizmente, existem aquelas pessoas que sim, que se aproveitam de brechas, se aproveitam de cargos, enfim, de situações que não deveriam usar para esse crescimento financeiro. Então, tu acredita que a independência financeira é realmente acessível a todos ou é um privilégio disfarçado de meritocracia? Eu acredito que é possível a todos, mas infelizmente não são todos que vão conseguir alcançar. Por quê? Porque a maioria das pessoas não vão querer pagar o preço. Quer pagar o preço do crescimento, quer pagar o preço de sair da zona de conforto, quer pagar o preço de aprender, de fazer o que tem que ser feito. Então, é possível sim para todos que desejarem e fazerem o que precisa ser feito. Qual foi o conselho financeiro mais popular que tu já destes, Betina, e que olhando lá para trás você hoje consideraria perigoso? Talvez ingênuo. Olha, eu não consigo me recordar de algum conselho assim que, nossa, não devia ter falado isso. É, mas algumas coisas já aconteceram comigo, né? Nem sempre eu acertei, ou nem sempre eu consegui o resultado que eu desejava em certos investimentos, por exemplo, né? Mas a estratégia, para mim, ela é muito clara, Pedro, né? Existe um caminho que é simples de seguir, mas que precisa ser feito, né? Então, não existe assim fórmulas miraculosas, não existe segredos. Na verdade, existe a informação está muito acessível a qualquer pessoa, mas a pessoa precisa querer acessar e precisa, claro, colocar em prática aquilo que está sendo ensinado e aprendido. O mercado de educação financeira virou um grande negócio. Até que ponto você faz parte dessa indústria que lucra? É uma provocação? Esse é o sentido do programa com a insegurança das pessoas. Eu entendo que algumas pessoas buscam uma fonte alternativa de renda, buscando ser esse profissional como educador financeiro, né? E nada contra, porque afinal de contas é uma forma de você ter o retorno daquilo que você está oferecendo de trabalho. Mas no meu caso, eu realmente tomei a decisão de sair da minha zona de conforto, de ser apenas uma servidora pública e me tornar uma profissional também nesta área, né? Então, eu tomei essa decisão porque eu senti realmente, no fundo do meu coração, que eu precisava contribuir na vida de mais pessoas.
E por isso eu tomei a decisão de criar a mentoria online e ensinar pessoas aí ao redor do mundo sobre aquilo que eu já aprendi para mim. E transformando a vida de tantas pessoas como você transforma, e eu sou testemunha disso, se você pudesse mudar radicalmente as regras econômicas do Brasil, o que que você mudaria? O primeiro ponto, eu acredito que é o acesso ao crédito. O crédito é muito facilitado, é muito, o percentual permitido é muito alto. Esse seria um ponto. As taxas de juros, com certeza, mudariam, né? Eu mudaria. É claro que isso tem também impactos para quem é investidor, porque se eu diminuo os juros para os investidores, né, através da taxa Selic, eu também isso impacta nos juros que os bancos oferecem para as pessoas que vão pegar o crédito. Existe todo um sistema que também não é tão simples assim, mas que em outros países também funciona muito bem. Mas com certeza o acesso ao crédito facilitado, cartão de crédito, empréstimos, é muito fácil e as pessoas não têm orientação, não têm conhecimento e fazem uso disso como se estivesse recebendo esse dinheiro para elas usarem como bem entender. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Ser rico é fugir do CLT? Olha, existem diversas possibilidades, né? Com certeza, ser empresário é a forma mais é, fácil e rápida de alcançar uma alta renda, né? Como CLT, nós, por exemplo, né, eu e meu marido não somos CLT, mas somos servidores com salário fixo, né? Mas, mesmo assim, tendo um salário fixo e limitado, nós conseguimos alcançar a nossa prosperidade, alcançar todos os nossos objetivos continuamente. Nós vivemos a vida dos sonhos que nós desejamos, mesmo não sendo, empresários, né? Porque a minha a Betina, a empresa, né, a Prospere Treinamentos, eu não interfere neste padrão de vida que nós vivemos. Muitos dos seus seguidores sonham em ficar ricos. Só que eu tenho certeza que poucos estão dispostos a pagar o preço real. Como é que é lidar com essa contradição? É uma escolha de cada um, né? As pessoas, como eu falei, né? Só querer, só desejar se tornar rico, multimilionário, não vai te levar a lugar nenhum. Então, realmente, você precisa fazer decisões diferentes, tomar decisões diferentes. Então, a primeira delas é buscar um profissional especializado que vai te encurtar o caminho, porque as informações que existem nas redes sociais, elas são limitadas. Ninguém vai trazer o processo, a estratégia, né, sem o devido retorno financeiro. Então, é necessário, sim, tomar uma decisão de qual profissional você vai escolher para te apoiar, para te direcionar nessa jornada de crescimento e de alcance dos resultados financeiros que cada um deseja. Mas, Betina, eu nesse mundo da comunicação, eu já vi de tudo. E com tantas pessoas fazendo promessas, muitos mentores, inclusive, que alugam Ferrari para dizer que estão ricos, para gravar, para vender mentoria, como mostrar esse diferencial no meio de tantos charlatões? Eu continuo fazendo o meu trabalho, né? Eu continuo aqui expondo, mostrando um pouco da minha vida, a minha vida real, né? E procuro fazer treinamentos presenciais para as pessoas terem esse contato comigo, me conhecerem de perto. E o meu trabalho, ele tem sido divulgado e está em crescimento, né, por esta rede, né? Porque cada turma que eu finalizo, as pessoas falam para outras pessoas, e de fato é um trabalho que tem feito o meu coração sorrir. E
porque eu realmente entrego tudo que eu aprendi ao longo dos últimos 30 anos de estudo e desenvolvimento. Então, eu já fiz, Pedro, muitas mentorias, muitos cursos de desenvolvimento para mim e que eu tudo que gerou muito impacto positivo na minha vida, eu consolidei dentro do meu método, que é o método da prosperidade, que tem o foco na educação financeira, sim, mas eu sempre busco o desenvolvimento integral do ser humano, porque a prosperidade, como eu comentei, ela é em todas as áreas. Porque não adianta eu juntar muito dinheiro, criar uma fortuna e não cuidar da minha saúde, por exemplo. Não ter saúde para usufruir desse dinheiro. Então, eu trago esse conhecimento e consciência também em relação a outras áreas da vida. O que mais te incomoda quando você vê outros influenciadores de finança falando besteiras com autoridade? Olha, eu procuro acompanhar e seguir pessoas da área financeira que eu admiro, né? Que são pessoas que já têm o nome consolidado, que já venderam livros que são best-seller, né? Como Gustavo Cerbasi. Eu gosto muito do Eduardo Fesbelt, que é o Primo Pobre, né? Eu gosto muito Já dos conteúdos. entrevistei meu grande amigo Duda. Aquele abraço, Duda. Eu adoro os conteúdos dele, apesar do público dele ser diferente do meu, né? Que ele quer falar diretamente com as pessoas que tá lascada, né? Como ele costuma dizer. Já o meu público é aquelas pessoas que sentem essa dor mesmo de não conseguirem viver aquela vida que gostaria, mesmo ganhando bem. É um pouquinho diferente. Mas eu acredito que em qualquer área, Pedro, na sua, na minha, qualquer, sempre vai existir pessoas desonestas, charlatões, que infelizmente vão trazer conteúdos só para gerar esses só para gerar conteúdo que gera engajamento e que não é o meu propósito, né? Eu gosto de trazer conteúdo que tragam reflexões profundas, que tragam impacto positivo. Eu já tive muitos feedbacks de pessoas que me seguem pelas redes sociais, que falam, poxa, aquela dica lá, tô começando a fazer, tá dando certo, né? Que vai realmente trazer um diferencial para a vida das pessoas. Quero mudar minha vida financeira. Me convença a comprar tua mentoria. A minha mentoria, Pedro, ela tem 18 encontros ao vivo. Eu tô ali presente. É uma mentoria que eu não abro para muitas pessoas, porque eu quero dar atenção a todas as pessoas que estão ali. Eu quero que cada um tenha voz, que possa perguntar, possa realmente participar. E nesses 18 encontros, eu trabalho 10 pilares. Esses 10 pilares é justamente para que as pessoas gerem uma transformação profunda e sustentável. Porque eu não quero que você tenha resultado somente no tempo da mentoria, que é ali 5, 6 meses de mentoria. Eu quero que esse resultado ele sirva, ele se prolongue para o resto da vida e que seja impactado não só para você, mas para todos ao teu redor, para toda a tua família. Então, uma metodologia que traz transformação real e profunda. Eu tenho certeza que todas as pessoas que entraram na mentoria e que já terminaram, elas saíram de lá com muito mais é, transformação do que poderiam imaginar. Porque pensa, eu trouxe 30 anos de transformação interna para dentro dessa metodologia. Então, o meu desejo é que cada um que passa pela mentoria seja realmente impactado de forma profunda, que os resultados financeiros e de outras áreas aconteçam a longo prazo. Então, é uma mentoria que vai servir para a área financeira, mas ela serve para todas as pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, crescimento e evolução. Entre números e sonhos, entre o medo e a decisão, há quem escolha o caminho de quem não teme a ascensão. Betina Mesquita, você me mostra que a riqueza é, antes de tudo, telespectador, ouvinte, internauta, visão.
que o dinheiro é apenas o fruto de uma mente em evolução. Que cada palavra aqui dita neste programa seja uma semente em terra fértil e que quem ouve um dia colha o que antes parecia impossível, que é o caminho da abundância. O caminho da abundância não seja apenas sobre o ter, mas sobre o se tornar alguém. Ai, o se tornar alguém capaz de construir e oferecer. Betina Mesquita, grazie pela participação em nossa programação. Obrigada, Pedro. Isso que você trouxe é muito alinhado com o que eu ensino e que eu sempre trago, que o ter, ele é consequência do ser. Então você precisa se tornar uma pessoa rica para ter muita riqueza.